Boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindos à minha live. Olá! Digam de onde vocês estão, qual é o estado de vocês. Me falem. Muita gente de fora sempre vem falar comigo de outros estados e eu gosto muito de saber de onde vocês vêm. Para quem já me conhece aqui, sabe que a minha live é sempre mais prática, mais rápida, eu tento fazer em 40 minutos. Oi Camila, Rio de Janeiro, que legal, gosto muito do Rio. Goiás, que legal, gente, que bom. Muita gente de longe, Rio de Janeiro também, olha. Quintadinha, Paraná, São Paulo. Olha que legal, muita gente. O meu público maior aqui sabe de onde? É de Minas Gerais. É o meu maior público. Engraçado isso, né? Então, gente, como eu estava falando, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Para quem já me segue aqui, ela é mais prática, ela é mais rápida, ela é mais direta. Então, a gente fala sobre constelação familiar, diversos temas. E muitas vezes eu faço roteiro, outras vezes não. Só que a energia que vem daí pra cá e daqui pra aí é o que conduz, é o que vai conduzindo a live. Então estejam preparados para os 40, 45 melhores minutos do seu dia. Todo mundo aí, né? Chegando em casa, do trabalho, não sei se teve o dia agitado, se teve o dia mais tranquilo. Então, espero que você tenha tido um dia muito bom, muito abençoado. Deixa gravado, Cileide. Vou deixar assim, vou deixar gravado. Todas as minhas lives eu deixo gravadas aqui, porque tem muita gente que quer depois assistir, né? Que não deu pra assistir na hora. Oi, Luciana, tudo bom? Então, gente, a minha live geralmente é na terça-feira. Eu tô explicando porque tem muita gente aqui nova que eu tô vendo. Então, a minha live geralmente é na terça-feira, só que ontem eu tive que ajudar uma pessoa e por isso eu estou fazendo a live hoje. Morgana, minha irmã linda. Beijo! Então, muitas pessoas vieram falando comigo esses últimos dias, fazendo reiteradas perguntas que eu venho respondendo na caixinha ou através do meu link da bio, pelo WhatsApp, de alguma forma ou por direct. Só que essas respostas, elas têm que ser mais práticas, então acaba que são mais rápidas e as pessoas podem ficar com alguma dúvida ainda. Como são perguntas que se repetem muito, eu resolvi fazer uma live para contemplar essas pessoas e as outras que queiram saber com relação a essas perguntas e fazer de uma forma mais explicativa também com essa troca, né? Porque vocês podem... Eu tô com muitas perguntas aqui. Espero que eu consiga responder todas. Eu sempre tento fazer uma live de 40, 45 minutos, que é o tempo de uma sessão, né? É o tempo de uma sessão de terapia, é o tempo de uma sessão de constelação. Então, mas sempre passo. Então, gente, eu vou começar aqui, vou fazendo aqui as perguntas, vou lendo as perguntas e respondendo, e vocês vão fazendo outras perguntas aí que vocês quiserem, dando feedback, enfim, tirando dúvidas, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui muitas pessoas me fazem, por quê? A constelação, ela está sendo muito mais divulgada agora, só que ela já foi disseminada há muito tempo, ela existe há uns 40 anos, eu conheço há 13 anos, então já faz bastante tempo, é porque agora ela está ficando muito mais conhecida. Amei essa make brilhante ainda, mas não, obrigada, Lu. Pois é, hoje eu resolvi colocar essa make brilhante para vocês. Então, como ela está sendo agora disseminada, mais disseminada não, mais divulgada, muitas pessoas chegam para me perguntar, Sara, o que é a constelação? Eu escuto tanto falar e que é a constelação que eu não sei o que é. Então eu vou explicar para vocês, gente. A constelação ela é uma técnica de terapia breve. Ela pode ser feita em apenas uma sessão. É uma outra dúvida que me perguntam, me fazem muito essa pergunta. Quantas sessões eu preciso? Como é toda semana? É todo mês? Sempre me perguntam. É uma sessão, gente. Uma sessão de constelação é capaz de destravar algum padrão que você tenha na sua vida, de desbloquear algum padrão que você tenha na sua vida. A constelação, ela é exatamente isso. Ela serve para isso, para trazer do seu inconsciente algo que está no seu inconsciente para o seu consciente. E ali, no campo sistêmico, encontrar a causa e você conseguir fazer esse destrave. É possível que seja com uma sessão só? Na maioria das vezes,
Porém, quando um padrão é muito forte na família, né? Porque a gente tem memórias celulares, a gente já nasce assim. Quando o padrão é muito forte, é necessário uma outra constelação depois de um tempo. E a gente só faz com... Que é uma outra pergunta que me fazem muito. Depois de 5 ou 6 meses, se tratar do mesmo tema. Se se tratar de tema diverso, é possível fazer em 30, 35 dias. Então, essa é uma das perguntas que me fazem muito. Se alguém tiver alguma dúvida ainda com relação a isso, pode ir colocando aqui, tá? Vamos para agora a segunda pergunta. Como funciona uma sessão? Me perguntam muito. A minha sessão ela é online e presencial, tá? Então, vai funcionar da mesma forma, sendo ou online, através do Google Meet, ou presencial. Vou mostrar para vocês os elementos que eu utilizo na constelação. Primeiro, já vou para a próxima pergunta que vai corroborar com essa daqui. Pergunta sobre o meu atendimento. O meu atendimento ele consiste de explicação da técnica, aplicação da técnica e exercícios sistêmicos que eu acho que você precisa de acordo com cada caso. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Depois da explicação, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o campo sistêmico que eu utilizo. Aqui são os elementos, os bonequinhos. Me perguntam muito, gente, vocês não têm noção do tanto de gente que me pergunta sobre isso. Aqui são os bonequinhos, são elementos, certo? Elementos que ficam aqui em volta. Aqui é que eu estou só com alguns. Elementos. Então, o que é que acontece? Eu vou fazendo o que o campo vai me mandando fazer. Ah, Sara, isso é uma bruxaria? O que é? Não, é energia que a gente vai sentindo. Então, eu peço para que, desta forma aqui, esta é a forma que o cliente vai me ver, tá? Então, eu vou conduzindo. Ele vai constelar, vamos dizer, relacionamento. Então, inicialmente, provavelmente, possivelmente, eu vou pedir para que ele, com a energia dele, escolha um dos bonequinhos para representá-lo. Vamos dizer que seja um homem. Então, ele escolheu esse daqui, que ele também pode escolher qualquer um, inclusive uma criança, um bebezinho aqui, ó. Um bebezinho. Então, ele vai escolher. A partir do momento que ele escolhe, o local que ele coloca, a posição que ele coloca, ele já me dá informações. Certo? Então, a partir dessas informações, eu vou conduzindo o resto. E aí a gente vai conduzindo. A gente conduz outra pessoa. Dependendo do campo, ele pode mostrar um abraço. Dependendo, ele pode mostrar um outro elemento oculto aqui, como esse. E aí, as coisas vão acontecendo. As liberações vão acontecendo. E eu utilizo frases sistêmicas, que são frases de liberação, de um para o outro. E é desta forma que acontece. Esse aqui é o campo sistêmico que a gente chama... Porque aqui é delimitação, tá, gente? Mas campo sistêmico, na verdade, ele não tem delimitação. A gente utiliza porque eu preciso trabalhar. Por que ele não tem delimitação? Porque ele abarca o mundo inteiro, é energia. Tanto é que é por isso que a gente consegue fazer uma constelação, um trabalho desse de forma online. Porque a energia, ela vai chegar. A outra pergunta, se o online tem o mesmo resultado que o presencial? Sim, são dinâmicas distintas. Por estarem ou um no computador e outro na minha frente. Eu posso utilizar âncoras de solo também, que são objetos. Então, posso ser presencial com pessoas também. Então, por isso que são dinâmicas distintas. Se for com bonequinhos, é a mesma coisa. Mas a energia é a mesma, então funciona. A outra pergunta que me fazem muito, as formas de pagamento. No meu atendimento, eu trabalho com Pix, trabalho com cartão de crédito dividido em várias vezes, trabalho com transferência bancária. Então, são várias possibilidades que existem. Essas são as perguntas mais técnicas, tá, gente? Que eu tô respondendo aqui, que me fazem muito essas perguntas. Mas eu vou responder perguntas também sobre conteúdo, que também tem outras que são feitas de forma reiterada. Qual tema pode ser constelado? Algumas pessoas perguntam pra mim. Qualquer tema pode ser constelado, exceto que o Bert Hellig, que é o disseminador, criador da constelação familiar, falava. A única coisa que a gente não pode constelar é a morte. A morte, ela está num patamar acima, então a gente não tem como constelar a morte. Fora isso, a gente pode constelar qualquer outro tema. Deixa eu ver aqui a pergunta. Assistindo a série Uma Nova Mulher, o que acontece lá é constelação? Olha que legal, essa série ela é maravilhosa, eu já assisti. Estudei um pouco sobre ela. Lá eles não chamam de constelação familiar, eles chamam de expansão da consciência. Acredito que seja isso, expansão da consciência. Sim, aquilo ali se refere à constelação. Claro, quem não assistiu, gente, assista que é maravilhoso. Claro que ali tem a parte o encantamento, porque é uma série, mas acontece. Lá ele mostra só a constelação com representantes. Em algum momento ele mostra, quem assistiu vai lembrar. Não são bonequinhos, são como bonequinhos, são como umas pedrinhas assim. Existe uma cena
que vamos dizer, o constelador, ele utiliza com a médica e ele vai fazendo aquelas movimentações, eu vou pegar aquela cena e vou fazer conteúdo pra vocês entenderem bem. Ele pega assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar no campo. Ele vai mexendo as pedrinhas, vai colocando em algum local. E aí, a pessoa que está sendo constelada, ela vai sentindo. Ali são pedrinhas, então são elementos. Aqui eu uso bonequinhos, porque eu gosto de utilizar bonequinhos, porque é muito dinâmico utilizar esses bonequinhos. Ó, gente, o que é que eles fazem? Eles abraçam. Quando eu coloco aqui, eles ficam abraçados mesmo. E aí a gente sabe, ó, deixa eu baixar pra vocês. Isso aqui é um abraço de irmão. Isso aqui é um abraço de irmão, isso aqui é um abraço de cônjuge. Quando se vai abraçar uma criança, por exemplo, a gente sabe a gente aprende a técnica, né? O constelador. A forma de abraçar a criança, abraçar por cima. Então tem toda uma técnica que a gente vai aprendendo com os cursos que a gente vai fazendo, com as formações que a gente vai fazendo. Então lá na série aparece em algum momento esta forma e aparece a constelação com representantes, que são pessoas que estão ali para representar outras pessoas do sistema familiar. Acontece daquela forma, existem aquelas sensações, pessoas se deitam no chão, pessoas choram, pessoas sentem. Eu já participei de vários tipos de constelação com representantes, eu fui representante, já foram representantes para mim, e a gente sente uma energia que assim, só quem passa que vai saber dizer. A gente sente uma energia que a gente se movimenta e não entende o porquê, porque é a energia, da mesma forma com os bonequinhos. Você olha para um bonequinho desse e se você está entregue à constelação, você tem uma emoção tão grande que você chora, por exemplo. Entendeu? Então é desta forma. Então respondendo a pergunta de Luciana, ali sim, é constelação, apesar de ser chamado de expansão da consciência. Acredito que seja desta forma. Que é a mesma coisa, porque a constelação realmente é a expansão da consciência. Então quem não viu, assiste, tem na Netflix a série Nova Mulher, dá pra você maratonar, são só 8 episódios e é maravilhosa. A temporada só tem 8 episódios. É uma pergunta que tem aqui. Rita, posso constelar minha mãe? Como assim, Rita? Não entendi. Constelar a sua mãe como? Constelar por ela? Ou você trazer esse tema para a constelação? Sua relação com a sua mãe? Me escreve aqui para eu poder entender melhor a sua pergunta, tá bom? Enquanto isso, eu vou vendo as outras aqui. Outra pergunta que me fazem muito é: quem pode constelar? Quem pode constelar? Qualquer pessoa a partir de 13 ou 14 anos. Porque o Bert Helling falava que crianças menores de 13 anos, eles não têm a consciência. Essa consciência quem tem são os pais. Então, preste atenção, você que é casada. Se o seu filho tem muita alergia, se o seu filho tem muito sintoma de doença, se o seu filho tem... Enfim, seja qual for o sintoma, seja qual for a doença, seja qual for a síndrome, não importa. Preste atenção como está o seu relacionamento com o seu marido, ou melhor, com o pai da criança. Então, as crianças, elas estão ali em sacrifício pelos pais. Então, quando elas se mostram doentes, é porque elas estão ali no local dos pais. Por isso que a gente constela os pais. Então, constelando um ou outro, ou os dois, as crianças, elas vão ter essa calma, tá? Por isso que não é constelado criança. Apesar de que, se uma criança está doente, é possível uma pessoa representá-la. Também é possível isso. Deixa eu ver aqui. Trazer o tema para a constelação. Sim, Rita, com certeza. Inclusive, os temas de constelação familiar, eu sempre falo. Eu, você, qualquer pessoa, nós somos 50%. Metade meu é meu pai, metade meu é minha mãe. Então, nas constelações é muito comum que apareça o pai, que apareça a mãe. Deixa eu baixar aqui um pouco a temperatura. É muito comum que apareça o pai, que apareça a mãe na constelação familiar. E trazer a sua mãe, o tema para a constelação familiar é de grande importância. Porque se a gente não honra os nossos pais, a nossa vida ela vai ter algum problema em algum aspecto. Com certeza, não tem como. Porque nós somos justamente metade de um, metade do outro. Então, se a gente nega a nossa mãe, a gente tá negando metade da gente. Se a gente nega o nosso pai, a gente tá negando metade do nosso pai. Então, como é que a gente vai viver se a gente tá negando metade da gente? Né? Não faz sentido, né? Sara, tem como gravar a constelação? Existe alguma forma? Júlia, existe forma de gravar a constelação, mas eu não gravo. Tá? Eu não... poderia gravar essa constelação, poderia passar, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que a energia ela tem que estar ali, ela tem que fazer o movimento de almas e ser disseminada. Então, assim, eu não gosto muito de gravar, não. Luciana. E por quê? Eu vou
acrescentar mais aqui a pergunta da Júlia. Quando se faz a constelação, após a constelação, eu explico alguns movimentos. Eu não precisaria explicar. Eu gosto de explicar porque algumas pessoas ficam querendo realmente saber. Só que é um movimento de almas, então, mesmo que você não entenda o que aconteceu na constelação, as movimentações vão acontecer. Com os exercícios que eu passo, as coisas vão fluindo, tá? Então, é somente por isso. E quando a constelação passa no meu atendimento, eu preciso deixar que ela vá se dissolvendo, porque senão eu posso ficar com algum sintoma. Já fiquei, e aí eu faço liberações sempre, gente. Toda vez que eu faço um atendimento, eu tenho que fazer as liberações, porque isso não é meu, isso é seu, tá? Isso é de quem é constelado. Luciana, posso constelar um relacionamento específico? Sim, com certeza, pode constelar um relacionamento específico. Pode constelar relacionamento ou um relacionamento específico, pessoa específica, situação específica, algo que tenha sido muito difícil, ou a constelação abrange toda e qualquer relação. Das duas formas, Lu. Ou um relacionamento específico, tal pessoa, ou abrangendo qualquer relação que você queira. Eu quero constelar uma pessoa específica. Tal pessoa que passou na minha vida há não sei quantos anos. Dentro de mim não está bem resolvido, aí você constela. Ou então eu quero constelar relacionamentos, porque os meus relacionamentos eles não dão certo. Existe um padrão de relacionamento abusivo, por exemplo, a gente vê, e aí vai encontrar onde é que está a questão, o problema lá, entendeu? Então é possível assim, das duas formas. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Sou divorciada, minha filha está com crise tosse, que para de tomar remédio, volta a tosse, tá persistente, e ela deseja muito nós dois juntos de novo. O que me fala disso? Então, Júlia, ela deseja vocês dois juntos, certo? A filha é o desejo da filha, mas vocês dois querem estar juntos? Vocês não precisam estar juntos para que ela melhore, vocês precisam estar bem. Vocês dois precisam estar saudáveis. Ela precisa entender que o casal, se não existir mais, se não for existir mais, ele não existe, mas os pais existem, entendeu? Não precisa o casal estar junto. Vocês precisam mostrar pra ela que ela é amada, mesmo com vocês dois estando distantes um do outro. Então, não é a vontade dela. Porque, assim, a constelação, ela não fala que ninguém tem que estar preso a ninguém se não for saudável. As pessoas têm que estar felizes, têm que estar bem. Então, elas podem estar separadas e estarem bem. Então é isso. Acho que eu respondi sua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, coloca mais aqui abaixo. Sara, fazer aborto significa que não vou ser feliz em relacionamentos, meus não dão certo. Não. Primeiro, a constelação, ela não faz diferença entre aborto provocado e aborto espontâneo, tá? Não existe diferença. Tanto faz se o aborto foi provocado, se o aborto foi espontâneo. E não significa que você não vai ser feliz no seu relacionamento. Porém, o que acontece? Se você não acolhe esse aborto, se você não faz, por exemplo, existem rituais que são feitos quando uma pessoa teve um aborto, seja ele da forma que foi, para você incluir este filho na sua vida. Por exemplo, aqui, nós temos aqui os bonequinhos, acho que dá pra ver, né? E aqui, por exemplo, uma mulher veio constelar e ela tá super mal porque ela teve um aborto, ninguém sabe desse aborto. E aqui tem um bonequinho, por exemplo. E aí o campo sistêmico, por isso que eu gosto desses bonecos aqui, esse tipo de boneco para poder utilizar na dinâmica. E eu constelei, inclusive, essa semana e apareceu um aborto. E aí aparece um aborto e a gente faz todo esse acolhimento durante o processo. É possível também a pessoa fazer um ritual, realmente, de forma material. Então, assim, quando você acolhe alguém, significa que você está aceitando. Problemas de relacionamento ou em qualquer outra situação é se você exclui aquilo, se você exclui aquela pessoa, se você tem segredos de família. Então, por exemplo, você teve um primeiro filho, o segundo foi um aborto provocado ou enfim, que seja. E você sabia que foi ali. E você tem um terceiro filho. Só que aí você só considera os dois filhos, o primeiro e o segundo. Eu tenho 2 filhos. Não, na verdade você tem 3. Você gerou uma outra vida, entendeu? Então você inclui aquele segundo filho. E você mostra para o terceiro que nasceu que ele não é o segundo, que ele é o terceiro. Então, com essa inclusão, quando o sistema familiar inclui este ser que não veio à vida, aí sim, as movimentações vão acontecendo. Muito acontece do filho que vem depois do que foi abortado ter depressão, ele se sentir mal, ele até criança, eu já vi criança dizer pra mãe que não se sentia bem, que queria
já falou em se matar mesmo a criança. Porque ela está tomando o lugar daquele que foi abortado, daquele que morreu. Ele está ali querendo aquele lugar daquela pessoa de forma inconsciente, entendeu? Então, assim, é bom que seja incluído. Inclusive, no filme, se você assistiu, no filme também tem uma cena linda sobre aborto. E acontece um ritual com uma, eu acho que é lá é uma rosa, que é muito feito desta forma, porque é nutrição, né? É vida. Então, não necessariamente você teria problemas, mas se for o seu caso, é bom que se faça essa inclusão. Exercícios sistêmicos, constelação, para poder ver se vem daí, se vem de outra pessoa, se já teve aborto na sua família, se você teve um outro aborto, se você está presa a um aborto de alguém, se você é um filho que veio depois ou antes de um aborto, se você quase foi abortado. Porque muitas vezes o pai ou a mãe tem o desejo de que o filho seja abortado. Até isso já vem na memória celular da criança, de quem nasceu. Alguns pais falam para os filhos e pedem o, entre aspas, perdão, tá, gente? Que na constelação a gente não chama perdão, a gente fala que sente muito. Mas eles pedem isso. Então, isso é muito... Eles falam isso, então isso é muito bom. Isso é um movimento muito bom de ser feito de pais ou mães para filhos, em que no momento ali de um desespero ou de uma situação se desejou o aborto. Então, esse filho ali, ele já tá sentindo isso. Ele já vem ao mundo sentindo. Tem que, tipo, desligar da pessoa. Desculpa, Rita, eu acho que eu tava falando outra coisa e eu não lembro exatamente a que você se refere. Me explica, por favor? Tem que, tipo, desligar da pessoa, eu não entendi. Como definir qual área constelar primeiro? Isso vai ser definido em uma conversa? Ótimo, Janaína, muito boa sua pergunta. Tem pessoas que vêm pra constelação, elas já vêm assim, geralmente já vêm com... A maioria vem com um tema. Inclusive, eu passo um formulário antes. Na verdade, o meu atendimento, ele inicia antes do atendimento. Porque eu já passo um formulário bem simples de dados e para conhecer um pouquinho dessa pessoa. Lá eu pergunto qual o tema que ela quer constelar. Ela vai citar um ou vários, porém, ela vai escolher na hora. O que acontece? O tema que você deve constelar primeiro é aquele tema que está mais lhe angustiando. É aquele tema que você não está conseguindo mais lidar com aquela situação. Por exemplo, só tem namoros com pessoas que são abusivas, ou então estou tendo muita, sei lá, alergia, reiteradas vezes alergia, não estou conseguindo mais ser funcional, estou com uma ansiedade que não está me deixando trabalhar, ou a minha relação com a minha mãe, todas as vezes que eu venho, por exemplo, para a cidade dela visitá-la, é uma confusão, é uma briga, não consigo aceitar o vício do meu pai. Então, você tem várias situações. A que está mais lhe doendo na hora, você vai sentir. Em algum momento, eu fui atender um rapaz e ele tinha 2 temas para constelar. Ele me falou os 2 temas, não precisaria nem ter falado, mas ele me falou. Era relacionamento e finanças. E ele disse, eu tô na dúvida de qual eu vou constelar. Eu disse, calma, respira, fecha os olhos, sente, pensa aí, sente. E aí você decide. Uma vez uma mulher, várias, acho que já 2. Uma ia constelar doença ou relacionamento. Eu falei da mesma forma e na hora ele escolheu, entendeu? Então o tema a ser constelado primeiro, não existe ordem, é o tema que está mais lhe angustiando. Muita dor de cabeça desde criança. Posso constelar? Pode constelar sim, Camila. Olha, quando se fala de doença, quando se fala de sintomas, eu sempre alerto. Não dispensa a medicina tradicional. A gente não pode deixar a medicina tradicional para utilizar uma constelação familiar, ou seja, a técnica que for. Porque ela é de extrema importância. Se Camila tem dor de cabeça desde pequena, o que é que eu posso dizer para ela? Vai no médico, vai num especialista, vai num neuro. Por quê? Porque ele vai descartar todos aqueles problemas. Vai em outro médico que possa ter a ver com essa sua dor de cabeça. A partir deste momento, aí sim, a gente vai buscar outra alternativa, que seria a constelação. Ou concomitantemente, pode ser feito também. Constelação são apenas um tema. Fazem muito essa pergunta, tá na minha listinha aqui também. É apenas um tema por sessão, porque tenho dúvida de qual área começar, assim, todas as áreas em desequilíbrio. Acho que eu acabei respondendo, né, acima, mas eu vou corroborar aqui com essa pergunta, eu vou complementar, na verdade. Constelação, apenas um tema. Isso, é apenas um tema por vez. Não tem como a gente constelar doença e mãe. Não tem como a gente constelar sintoma de alguma coisa e vida financeira. Certo? Porque fica muito pesado. Porém, quando a gente vai constelar relacionamento, por exemplo, pode aparecer a mãe, a sua relação com sua mãe, e o seu relacionamento não está dando certo pela sua relação com a sua mãe.
Você pode constelar também essa semana. Eu fiz um atendimento em que foi linda a constelação dela, linda, ela se entregou tanto, vocês não têm noção. E ela veio constelar relacionamentos. Por que os relacionamentos dela sempre batiam na trave e nunca davam certo? E o que a gente encontrou foi, ela estava excluindo o irmão dela. Então a gente teve que fazer essa inclusão. Ela teve tantas liberações, gente, tantas liberações, que o corpo dela tá respondendo até hoje. Eu atendi no sábado. Então, assim, os temas, eles podem aparecer devido ao que foi visto no campo, mas não que a gente possa fazer 2 temas juntos, tá? O Bert Helling, que foi o criador da constelação, eu sempre falo para que as pessoas vão se familiarizando com a pessoa, né, com o nome, pra quem quiser ler alguma coisa. Ele falava assim, que cada pessoa só precisava fazer uma constelação na vida. Só que essa constelação, ela ia durar mais de 24 horas. Então é humanamente impossível uma pessoa aguentar. Porque são muitas energias, são muitas liberações. Então o corpo da gente é impossível de aguentar. E é impossível também do constelador aguentar, ficar 24 horas. Então o que a gente faz? Micro constelações, que são essas. Todas as vezes que tem uma necessidade, é feita uma constelação. Já fiz várias e vou continuar fazendo para o resto da minha vida, o que eu precisar. Sempre evoluindo, sempre melhorando. As coisas acontecem somente durante a constelação ou após também. Várias pessoas também me perguntam isso. Não, elas não acontecem só durante. Pelo contrário, ali a constelação é o momento que a gente vai encontrar a causa e a gente vai fazer as liberações até o momento em que o paciente, eu perceber que o cliente, ele consegue continuar com com a constelação, com os movimentos. Eu sei o momento de parar ou quando o cliente está já exausto, eu sei o momento de encerrar a cena final. Então, naquele momento, ele vai fazer liberações, ele pode chorar, enfim, podem acontecer diversas coisas, ou ele pode ficar mais tranquilo, e mesmo assim vão acontecendo as movimentações. Porém, elas vão acontecer a partir daí, não só durante, elas vão acontecer a partir do momento em que você constelou, daí pra frente. Com os exercícios sistêmicos que eu passo, com as sugestões que eu passo, as outras frases de liberação para a pessoa continuar, o alívio vai se dando mais, certo? Por isso que eu trabalho de 2 formas. Uma é a sessão de constelação, que é essa que eu estou falando, e a outra é o pacote sistêmico, que é a sessão de constelação e mais 2 encontros comigo, que eles acontecem por intervalo de 15 dias de um para o outro. Por quê? Porque alguns clientes, eles optam pelo pacote. Por quê? Eles querem me encontrar novamente. O que é que eu vou fazer? São encontros personalizados, em que eu vou olhar como findou a constelação dele, a cena, e vou fazer mentalizações, outras liberações. Não são outras constelações, tá, gente? Deixando bem claro. Não é possível a gente fazer uma constelação tão próxima uma da outra, nem se for tema diferente. A gente faz depois de mais de um mês, se forem temas diferentes. Iguais 5 ou 6 meses à frente. Então, vai acontecendo depois. Constelações, a gente não tem como dizer o tempo que ela vai... Outra pergunta que me fazem muito. O tempo que... Ah, Sara, o resultado vai ser quando? O resultado vai ser... Qual dia? Quanto tempo eu preciso passar por isso? Não tenho como te dar essa resposta, estaria sendo irresponsável se eu te desse. Eu já tive constelação que demorou 20 dias e as coisas mudaram assim. Já tive constelação que demorou menos de 20 dias. Já tive constelação que demorou alguns meses. Já tive constelação que eu tive que fazer mais uma vez porque o padrão era muito forte. Então eu precisava desbloquear mais. Então assim, não tem como precisar o tempo, tá, gente? Isso aí é um movimento de almas. A pessoa tem que estar preparada e vai evoluindo cada vez mais. Imagine, você tem, sei lá, 30 anos e você passou 30 anos para poder ter aquele padrão e você quer que aquele padrão ele seja dissolvido em uma semana. Pode acontecer? Pode, mas eu digo assim, não seria nem justo, digamos, né? Vamos dizer assim, não seria nem justo você querer que fosse tão, de forma tão rápida, de forma tão imediata, porque a gente é imediatista, né? Mas é um movimento de almas que vai acontecendo. Daniele perguntou, pode abordar mais de um tema na constelação? Eu já respondi, né? Não, só um tema por vez. Sim, respondeu, obrigada. Luciana, eu fui dada como morta na barriga da minha mãe e quase fui abortada. Tenho que constelar. Nossa, Lu, seria muito bom você constelar. Que relato forte o seu. Foi dada como morta. Você sabe como foi essa situação, essa história toda. E quase foi abortada. Eu acredito que não tenha sido um desejo da sua mãe, mas é muito interessante que você constele, porque olha só, é um tema que você tem
digamos assim, o primeiro tema da sua vida, né? O primeiro, se a gente for ver uma ordem cronológica, seria o primeiro tema da sua vida esse, de você ter sido quase abortada. Muito interessante, Lu, e muito forte, muito importante de você fazer constelação com relação a isso. Eu tenho e era hidrocefalia. Eu tenho e era... Não entendi. Disseram que você tinha hidrocefalia, você tem... Eu não entendi bem. Tem um preparo antes da constelação? Então, eu sempre falo para as pessoas que eu vou fazer a constelação para que elas... O local que elas devem estar, a forma que elas devem estar e que ela observe, vá observando como está sendo o dia dela, a véspera dela e o dia dela. Geralmente as pessoas chegam me dizendo, algumas tranquilas, outras... Nossa senhora, hoje eu tô com uma ansiedade muito grande. E não é só aquela ansiedade de, porque eu vou constelar a primeira vez, não. É uma ansiedade realmente diferenciada. Ou algumas pessoas dizem, eu passei um dia chorando e não era algo que tinha um motivo, sabe? Então já são liberações que vão sendo feitas. A partir do momento que você decide fazer a constelação, você já está ali constelando. Você já está no movimento ali. A sua alma ela já está entendendo que aquela movimentação ela vai acontecer, entendeu? Como saber qual tema escolher? Então, Tati, eu não sei se você estava aqui antes, mas eu falei antes, o tema que mais lhe angustiar, o tema que estiver mais recorrente em sua vida, o tema que você mais estiver aflita, é esse o tema que você vai escolher para constelar primeiro, ou enfim, para fazer sua constelação. Eu falei, tô arrepiada. Lu é muito linda, ela sempre participa aqui, e relatos dela são bem fortes, gente, é muito lindo de ver. Eu não fui considerada morta, mas um problema de fígado. Inclusive, minha mãe fez tratamento. Seria o caso de constelar também? Janaína, seria bom constelar se estiver trazendo problemas para sua vida. Se você percebe isso, sabe? Se você sente. Por isso que eu falo, olha, quando vai constelar, gente, sinta. Sinta o que é que você acha. Por exemplo, você está citando aqui para mim. Não sei se você está citando porque eu tinha falado antes, talvez, ou porque você já sentia essa vontade, entendeu? Então, problema no fígado, vários problemas que... existem, é possível que a gente vá encontrando ali a causa, tá? Se você pode ter uma lealdade com relação à sua mãe, enfim, para que você não tenha também esse problema. Então, é interessante que seja constelado que a pessoa sente na alma que pode chegar a atrapalhar, que está sendo forte. É possível constelar, sim. Minha mãe teve um aborto antes de eu nascer. Poderia constelar isso com certeza, Camila, de grande importância. Se foi o primeiro filho, você já é a segunda, você já não é a primeira, tá? Só para lhe informar, você já é a número 2. E é muito importante que se faça constelação para posicionar, para se posicionar na ordem. Eu já fiz mais de uma constelação para me posicionar. Quando uma pessoa está... Não era o meu caso, mas quando uma pessoa vive um pouco perdida na família, vê se é o seu caso aí. Você tá um pouco perdido na família, você não sabe assim, uma hora você acha que você tem que dar conta de tudo, outra hora você acha que você tem que ser o cuidado, outra hora você acha que tá ali no meio, você fica meio perdido, você não sabe em que posição você está. O caçula, muitas vezes o caçula é atrevido, caçula é filho atrevido, ele quer dar de conta de tudo. Muitas das vezes ele acha que é o que sabe mais, porque ele veio depois e porque ele é uma geração nova e aí ele fica querendo dar conta de tudo. Às vezes ele até quer cuidar, né, de tudo. E não pode, gente, não pode porque ele é o caçula, ele tem que ser cuidado. Sai, então quer dizer que ele não vai fazer nada? Não é dessa forma. Ele precisa se cuidar e cada um vai se cuidando. Só que filhos mais velhos, eles têm um papel. Filhos do meio têm outro e filhos mais novos têm outro. Que se fosse falar aqui, ia dar uma constelação inteira. Desculpa, uma live inteira. Janaína, uma outra dúvida. Certa vez na infância eu ouvi que seria a desgraça da minha mãe. Acho que eu deveria começar pela minha... Nossa, com certeza, Janaína. Pai e mãe, eles são, assim, essenciais para que a gente consiga destravar muita coisa. E isso pode ter, agora falando nessa parte mais de psicologia, isso pode ter feito ter alguma crença hoje em dia, então é bom que isso seja quebrado, tá? Não que você vá falar para sua filha, por exemplo, sua sobrinha, uma pessoa que veio depois. Não que você vá falar, porque de forma consciente, digamos assim, você sabe que você sofreu, você não repetiria. Mas essa dor, ela ainda está em você. Então, com certeza, seria muito interessante fazer constelação. Constelação com pai e com mãe sempre são de enorme importância. Não tem como nem fugir disso. Eu tenho dor de cabeça desde pequena e foi tratado como enxaqueca.
E depois de anos descobri... Ah, tá, entendi, Lu. Entendi, Lu. É interessante. Tem muitos temas, ó, tá vendo? Todo mundo tem muitos temas que querem entender, que querem constelar. Por nada, Tati. Tem um relato. Constelei minha vida financeira há mais ou menos um mês, não sei. E esse mês... mais ou menos um mês. E esse mês percebi os resultados chegando. Pensei que não havia funcionado. Ai, que lindo, Camila! Que bom, tá vendo, gente? Ela constelou a vida financeira dela. E as coisas vêm, as coisas acontecem, gente. E não pensem que é uma coincidência, não é. Quando chega, você sabe a diferença. Eu constelei a lei do equilíbrio. Vou falar pra vocês agora. A constelação, a gente estuda sobre 3 leis, as 3 leis do amor, né? Uma delas é a lei do equilíbrio, que pra mim é a das mais lindas que tem. E o que acontecia? Eu não sabia receber. Eu sabia dar e eu não sabia receber. Então não tinha equilíbrio. Como é que eu só vou dar, não sabia receber? Sabe o que acontecia quando alguém me dava um presente? Alguém deve falar e com certeza vai se identificar, ou muita gente vai se identificar. Eu recebia um presente e eu dizia assim, não precisava. Muito obrigada, mas não precisava. Pra que você foi se preocupar? Mas a pessoa que deu aquele presente, quando você dá um presente, você não se preocupou. Você foi com alegria comprar o presente. Então, por que não precisava? Precisava sim, porque a pessoa está querendo lhe dar o presente, seja ele barato, seja ele caro, seja uma flor, seja o que for. Então, receba de outra forma. Até as minhas palavras eu mudei. Gente, vocês não têm noção das coisas que começaram a acontecer na minha vida com relação a receber. Pelo simples fato de eu fazer exercícios sistêmicos após a constelação, logicamente, e aprender a receber de outra forma. Eu não recebo mais dessa forma. Não precisava. Não, eu recebo com alegria. Inclusive elogios. Então, aprenda a receber tudo. A lei do equilíbrio, uma balança, que ela tem que estar bem equilibrada, tá? Então, é isso. As constelações, elas vão fluindo. Ó. Que legal, muito legal esse relato de Camila com relação a finanças. Camila, nossa, me definiu, sou a do meio, porque minha mãe teve um aborto. Mas me sinto e me tratam como a mais velha. Isso. Pois é, Camila. Claro que sim, a gente sabe que é difícil não tratar como a mais velha se você existe e o outro não existia. Só que vocês precisam incluir, entendeu? A partir do momento que vocês incluem, você vai conseguindo encontrar ali o seu lugar e vai conseguindo, as coisas vão fluindo muito mais, porque você encontra o seu lugar de filha, de segunda filha e não de primeira. Então, acolha muito esse seu irmãozinho que veio antes. Minha mãe sofreu um aborto antes de mim e eu quase fui também. Com certeza eu vou constelar. Lu, é de grande importância. Quando se existe abortos, eles sempre são de grande importância. Constelar. Muitas pessoas excluem o que foi constelado e outras fazem o quê? Colocam como... Não só excluem, sabe o que aconteceu, mas colocam como um segredo de família. E segredos de família tem muita repercussão à frente. Porque imagina, você tem um segredo ali, você nem sabe que aquilo aconteceu. Então, como é que você vai constelar, por exemplo? E aí você fica com aquela angústia, sem saber o que fazer, ou a mãe, ou o pai, ou o filho, enfim, alguém da família, ou quem veio antes, né? No caso, o irmão, né? No caso, o filho não, o irmão. O filho, o próximo filho. Tem como constelar o estresse, Sara? Tem, Camila, tem como constelar o estresse, sim, mas eu sugiro que tente outras alternativas antes disso, pra ver se é possível. Eu sempre falo assim, gente, eu sou muito honesta, muito sincera com vocês. A constelação, para muitas pessoas, ela é vamos dizer assim, é como se fosse um recurso. Sara, por quê? Porque ela é a mais poderosa? Não necessariamente porque ela é mais poderosa, mas é porque a gente precisa excluir, por exemplo, uma doença no médico. Uma outra situação de procrastinação, com a pessoa se analisar, realmente eu tô sendo procrastinador, eu tô sendo preguiçoso, eu tô sendo o quê? Então, quando a pessoa já não está mais aguentando. Tem uma cliente que veio falar comigo, ela disse, Sara, eu já fiz de tudo. É a minha opção, assim, é a minha esperança. Então, quando a pessoa não está mais aguentando, ela sabe que a constelação vai fazer movimentações. Porém, eu não indico que espere chegar a este ponto, porque quanto mais saudável você for, mais você vai evoluir. E outras constelações podem vir. E também você pode fazer uma constelação que não tenha destravado tudo e você vai ganhar tempo para fazer uma ou outra depois de um tempo. Mas todas elas vão sempre ajudar muito.
Nossa, eu tenho essa dificuldade. Júlia, eu não sei a que você se referiu, se você quiser falar. Ah, de receber. Principalmente elogio. Sempre retruco uma vez, em vez de dizer obrigada. Tá vendo, gente? Quando você receber um elogio, fale assim: receba o seu elogio com alegria, receba o seu elogio com gratidão. Estou muito feliz com esse seu elogio. Retorna o elogio de alguma forma, ou com palavras, ou com um gesto, ou com um presente, enfim, seja como for. Mas não deixa de aceitar, não fala, não precisa. Ah, você tá lindo. Tô nada, nem tô me achando tão bonita assim. Não fala isso, gente, porque isso parece que não é nada, mas as energias, elas têm que voltar, elas têm que ir, têm que voltar, você tem que aprender a receber. Quando você recebe um elogio com alegria, você vai receber um presente depois. Você vai receber até uma forma em forma de dinheiro, de algum trabalho, por exemplo, entendeu? Isso acontece muito, não só com elogio, mas com dinheiro também. Certa vez, uma tia minha queria me dar um presente. E ela queria me dar um presente em dinheiro. E assim, tudo bem, eu não tava precisando do dinheiro, mas era a forma que ela tinha de me dar o presente. Ela não ia me dar um presente material, entendeu? Ela ia me dar em dinheiro. E a minha mãe falou assim: olha, não precisa dar esse presente pra Sarinha. Aí, na mesma hora, eu disse: não precisa, não, precisa sim, porque ela quer me dar o presente, não é pelo dinheiro, não é porque eu quero ali o dinheiro, mas ela quer me dar o presente, então eu vou aceitar. Então, não negue isso, ainda mais negando por mim. Eu entendo que a minha mãe queria dizer: ah, não precisa, então tudo bem. Mas não negue isso, sabe? Não negue nem por outra pessoa, nem por você. Aceite, aquela pessoa está te dando de coração, aquela pessoa está querendo te dar, então aceita com gratidão, aceita como aquele dinheiro como algo saudável. Faz uma coisa muito boa com ele. Se você recebe, principalmente quando você recebe de presente, faz uma coisa muito boa com ele. Faz um trabalho que vai ajudar pessoas, faz uma doação, utiliza pra você, vai comprar uma maquiagem, vai levar sua energia feminina, enfim, vai fazer algo de bom com aquilo. E olha para o dinheiro, já entrando em outra situação que me perguntam muito também com relação ao dinheiro. Olha para o dinheiro como algo bom, tá? Olha para o dinheiro como algo bom, porque senão ele vai ficar como se fosse algo escasso na sua vida. Ele vai ficar como se fosse algo que você não conhece. Então olha para ele com um olhar muito bom. Quais as formas de pagamento de constelação? Acho que eu falei há pouco. Pix, transferência bancária e cartão, dividido em várias vezes. O link lá que eu mando divide em várias vezes. Vamos lá, aqui, voltar para as perguntas. Podem colocar mais perguntas, tá, gente? Já estamos em 43 minutos. Não tem jeito, eu sempre falo que vão ser 45, mas nunca dá, porque é muito bom conversar com vocês. Aqui mais uma pergunta. Por que nos apaixonamos por pessoas que são tóxicas e não nos fazem bem? Enfim, eu não posso dizer que seja algo taxativo, tá, gente? Nenhuma das perguntas aqui eu não tenho como falar que é algo taxativo. Mas por que você se apaixona por determinado tipo de pessoa, seja como for, abusivo e tudo? Porque você está seguindo um padrão, você pode estar seguindo um padrão. Porque você está sendo leal a alguém que na sua vida se apaixonou por uma pessoa que tinha aquele mesmo padrão. Então, na constelação a gente vê, por exemplo, a sua mãe se apaixonou por uma pessoa que tinha um padrão. A sua avó também. Ou a sua mãe foi, já respondendo outra pergunta sobre traição, a sua mãe foi traída, a sua avó foi traída. Então, por mais que você não queira ser traída, você também vai ser traída, porque você inconscientemente está sendo leal à sua linhagem feminina. Então, vai acontecer com você as mesmas coisas que aconteceram com elas, tá? Porque a gente é leal com algo que é bom ou com algo que é ruim. Então, você pode estar atraindo esse tipo de pessoa por esse motivo. Abuso sexual deve ser constelado? Sim, deve ser constelado, sim. É muito bom que seja. Com relação a esses abuso sexual, atrair pessoas que sejam abusivas ou qualquer coisa desse tipo, deve ser constelado, sim. O primeiro relacionamento, padrão de relacionamento que a gente tem é dos nossos pais. É a nossa primeira referência ali. Então, já dali, a gente já tira muita informação. A gente já pode ver muita informação se eles tinham relação boa, se eles não tinham relação boa, se eles se julgavam muito um ao outro, se existia alienação parental sistêmica, que eu chamo. Não sei se vocês sabem, alienação parental é quando o pai fala mal da mãe pro filho ou vice-versa. Então, pode ter havido aquilo de uma forma um pouco velada, sabe? Quando fala assim, você é preguiçoso como o seu pai. Olha só. A mãe não tá querendo falar mal do pai. Ali não é alienação parental da parte jurídica, tá? Que vai
demandar um processo e a pessoa podendo perder até a guarda. Não é. É alienação parental sistêmica, quando ele fala isso. Ou então a mãe fala para o pai, nossa senhora, o pai fala para a filha, você é tão desorganizada como a sua mãe, por exemplo. Isso é alienação parental, ele tá falando mal da mãe. E quando ele fala mal da mãe, ele tá falando mal dos dois, do filho. Porque ele tá, além de estar se referindo àquela filha, está falando de 50% dela. Então ela vai parar de gostar de 50% dela, que é o quê? O que está se referindo à mãe dela. Então, esses temas de relacionamento, de abuso sexual, eles devem ser bem constelados, sim. Tem bons resultados. O casamento pode ser constelado? Pode e deve. Inclusive, o casamento ele pode ser constelado individualmente ou o casal junto. Porém, se o casal tem uma crise, por exemplo, eu indico que se constele só um dos dois. Quando um dos dois é constelado, a movimentação do sistema vai acontecendo. E aí só depois que faça a constelação o primeiro, o que procurar, que faça primeiro. E as movimentações vão acontecendo e o outro faz. Ou o outro faz. Ou então que os dois façam juntos. Existe a constelação do casal. O casal ele pode fazer junto. Então é muito bom que se constele casamento, inclusive casamento que esteja saudável. Por quê? Aqui vem João com o sistema familiar dele todo e todas as pessoas que vêm atrás dele. Aqui vem Maria com o sistema familiar dela e todas as pessoas que vêm atrás. Imagine se João não está bem com o sistema familiar dele, Maria não está bem com o sistema familiar dela. Imagine esta família que vai ser formada. João tem a família dele de origem, que é ele, o pai dele, o irmão dele, as pessoas da família dele. Maria tem o sistema de origem dela. E eles têm que deixar, tá, gente? Deixar não é abandonar, não é excluir, mas eles têm que deixar a família deles de origem para formar esta nova família com os filhos. Então isso aqui é uma nova família. E aí quando ele crescer, que ele for casar, a mesma coisa. Isso aqui é a família de origem dele. E quando ele for crescer e formar uma nova família, ele tem que deixar esta família aqui. Então isso tem que estar muito bem organizado. O sistema de cada um, tá? Então pode sim e deve constelar casamento, inclusive antes de casar. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Sara, eu sou grata a Deus por você ter entrado na minha vida. Não tem noção do quanto tem me ajudado e o quanto a nossa troca é maravilhosa. E tem me trazido muita luz e amor. Você é incrível. Ô, Lu, ganhei minha noite. Tá vendo, gente, por que eu faço aqui minhas lives? Por que eu tento não falhar com vocês? Ontem eu não fiz, vim fazer hoje, mesmo cansada, mas vim fazer, ontem eu não pude porque eu tava ajudando uma pessoa. É por isso, isso aqui é um retorno que eu tenho, sabe? Essa troca equilibrada. É quando eu termino uma live e digo assim, gente, comentem lá na minha postagem da live, justamente por isso, porque é muito lindo de ver isso e as pessoas veem e eu posso ajudar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada, Lu. Que bom que estou ajudando a sua vida. Espero estar ajudando a vida de muitas pessoas que vêm conversar comigo também. Outra pergunta aqui. Lu, ela sempre me emociona. Ela botou um depoimento uma outra vez aí que, meu Deus do céu. O que é vida sistêmica? Então, ter uma vida sistêmica é você olhar para tudo como um todo. É você olhar, vamos supor, para um relacionamento, não só como aquele relacionamento, mas o meu relacionamento de hoje, ele tem a ver com o meu pai, ele tem a ver com a minha mãe, ele tem a ver com a minha avó, ele tem a ver com o meu avô, enfim. E então você vai olhando tudo como um todo e não só como, João brigou com Maria e aquela briga ali não tá legal e eu vou acabar o relacionamento e pronto. Não é assim que acontece. Cada um tem que se analisar. Então, assim, se as pessoas fizessem isso, olhassem para tudo como um todo, tivessem uma vida sistêmica, as pessoas seriam muito mais felizes, tudo seria mais saudável, sabe? E as pessoas, elas não teriam tantos atritos umas com as outras. Por isso que eu fico falando, gente, quanto mais gente constelada no mundo, melhor. Quanto mais consteladores de responsabilidade, se utilizando da técnica para realmente ajudar pessoas, melhor. Então constelem, façam constelações. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Quando você faz uma constelação hoje, você passa a tratar as pessoas de uma forma diferente. Então você vai falando com as pessoas de uma forma que elas estão ali naquela energia, elas vão sendo consteladas, tá? Consteladas não como uma constelação, mas com palavras que você vai falar para ela, com atitudes que você vai ter com ela.
Então, assim, é de grande importância, de muita importância a constelação. Depois que ela entrou na minha vida, as coisas são totalmente diferentes. Então, ter um olhar sistêmico para tudo é muito interessante, porque, por exemplo, em empresas, quando você tem um olhar sistêmico, existe a constelação organizacional, que ela é o quê? É a constelação de empresas. Uma empresa, por exemplo, você deve conhecer, deve ter visto na sua cidade aí, em algum lugar, um prédio que ele não dá certo nada. É uma farmácia, depois é uma lanchonete, enfim. Aquele prédio ali, ele precisa ser constelado. Quem chegou depois precisa honrar quem veio antes. O funcionário que veio depois precisa honrar o funcionário que estava lá antes. Todos têm que honrar o fundador. Eles têm que olhar de uma forma sistêmica para tudo, para a sociedade que está ao redor, a sociedade que vai buscar aquele serviço, que vai buscar aquele produto. Então, para você ter noção de como a gente olhando tudo como um todo, é ter uma vida sistêmica e tudo vai fluindo de outra forma. Então, ter uma vida sistêmica, um olhar sistêmico é isso. Que bom, Daisy, que está ajudando. Você é incrível mesmo. Ai, que linda. Dependência química na família pode constelar sim. E muitas das vezes eu não posso afirmar, como eu sempre falo, ó, não é taxativo, mas muitas das vezes a dependência, não só a dependência química, mas qualquer vício é muito ligado à relação que a pessoa tem com o pai, ou que não teve com o pai. Mesmo que o pai tenha morrido, que tenha abandonado, que não tenha sido uma pessoa boa, que seja narcisista, não importa a forma que ele é. É possível que seja feita uma constelação, feitas as liberações e esse vício ele diminua ou acabe, enfim. Não é milagre, tá, gente? A pessoa tem que buscar, que a gente sabe que dependência química, dependência de qualquer química, qualquer vício, que seja jogo, que seja pornografia, enfim, qualquer um, não é algo que seja fácil, é um padrão que vem de muito tempo, né? Geralmente é um padrão que vem de muito tempo para você poder se viciar. Então ele muitas das vezes ele vai sendo quebrado aos poucos, mas é muito ligado a essa ausência de pai. Insônia, o que a constelação diz? Então, primeiro você precisa entender essa questão da insônia. Eu sempre falo, qualquer sintoma, você precisa primeiro entender. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, tá, gente? Vocês estão com água aí, gente? Eu sempre falo da água, hoje eu esqueci de falar da água. Primeiro você precisa entender se essa insônia é o quê? É a insônia que você tem a vida inteira? É uma insônia que você teve por causa de algum gatilho que foi acionado ali? Então, quando você traz isso para o campo, ele pode mostrar várias coisas. Não tem como ser taxativa naquilo, tá? O que a constelação fala sobre obesidade? Tem uma pergunta aqui. Então, gente, a obesidade é um tema muito interessante. Muito interessante. Em alguns momentos a obesidade ela pode vir porque a pessoa passou fome, inconscientemente ela come mais porque ela passou ali fome, então ela precisa suprir aquilo. Outras vezes é porque ela não, que é bem interessante, ela não está sendo vista. Então, a pessoa que tem um tamanho maior, certo? Um tamanho maior, assim, de gordura mesmo, tamanho é mais gordinha. Você vê uma pessoa, visivelmente, tá? Visivelmente você vê mais do que uma pessoa magrinha. Então, problemas de obesidade acontecem muito com pessoas que querem ser vistas, não querem ser vistas sendo gordinhas, mas querem ser vistas porque estão buscando o amor de alguém, o que faltou. Então, olha pra mim, por favor, olha pra mim, meu marido, por favor, olha pra mim, minha mãe, por favor, olha pra mim, meu pai. Então, ela come mais pra ficar mais gordinha, isso é inconsciente, tá, gente? Bem como quando a mulher tem um bebê, por exemplo, e ela tem tudo pra voltar ao peso dela, ela não volta. Por quê? Porque quando ela estava gestante, ela estava sendo muito mimada, muito amada, mais amada pelo marido dela. Então, o que aconteceu? Depois que ela teve o bebezinho dela, ela não precisava mais daquele tipo de mimo, do desejo de pedir o marido trazer. Então, o corpo dela responde daquela forma. Eu vou continuar daquela forma para que eu continue tendo esse mimo, tá? Gente, isso é tudo inconsciente. As constelações, elas vão mostrando. E eu não posso, mais uma vez, ser taxativa aqui no que seja. Mas eu estou falando sobre aspectos que acontecem. Eu e minha garrafinha sempre. Muito bem, Lu. É muito bom. É muito importante se hidratar. Nas constelações eu sempre falo isso, presencial ou online, que esteja com água. Gente, tem mais perguntas aqui. Posso constelar qualquer coisa? Já respondi. O que fazer para perdoar o marido que traiu? Então, essa pergunta é bem interessante. Primeiro, como eu falei, a gente não fala em perdoar, a gente fala em sentir muito,
É a frase que a gente utiliza quando a gente quer se referir ao perdão, mas que significa a mesma coisa, então de forma didática eu vou falar sobre o perdão. Por que a gente não utiliza? Primeiro, porque quem perdoa ela está numa posição maior. Então, eu posso perdoar, eu posso dar o perdão. E a gente fala que o perdão para quem acredita, né? Não vamos entrar aqui em religião, que a constelação também não tem nada a ver com religião. Mas para quem acredita, quem dá é Deus, né? E a gente fala sobre isso sem ser na constelação familiar. Então, o que acontece? Você pode sentir muito por isso. E se você quiser se manter neste lugar de esposa, mesmo tendo sido traída, você pode fazer movimentações para entender o motivo pelo qual você foi traído. Eu fiz uma live sobre traição aqui, tem uma live sobre traição, eu posso até fazer outra, que é um tema bem requisitado. Traição, ela acontece por diversos fatores, e aqui eu não estou com julgamento, porque a constelação não existe julgamento. Eu não vou nunca defender ou condenar alguém que traiu, nem a mulher e nem o homem. Só que as pessoas, elas traem, vai sim, Júlia, vai ficar salva. Elas traem por algum motivo. São diversos motivos que ela pode trair. E o menor deles é falta, isso é bem polêmico, tá, gente? Mas o menor deles é a falta de caráter, a vontade de fazer aquilo. Algo o impulsionou. Então, a mulher, ela se mantém naquele lugar se ela quiser. Porém, essa parte do perdão, ela é independente de continuar com ele ou não, é muito bom que ela faça. Por quê? Porque vai ser bom pra ela, gente. Não vai ser bom só pra ele. Porque ele vai ficar aliviado. Não, vai ser bom pra ela. E quando ela faz essas liberações e ela se livra desse peso, o que vai acontecer? Se ela não estiver mais na relação, ela vai ter outros relacionamentos de forma saudável. Se ela não se livra desse peso, ela vai ficar com aquele rancor, ela vai ficar com aquela mágoa porque ela não conseguiu fazer liberações e ela provavelmente não vai ter um relacionamento saudável, ou ela vai atrair outra pessoa que faça a mesma coisa com ela, que atraia mais uma vez. Então, por isso que é tão importante constelar, e aí a decisão dela se manter nesse local ou não, aí já é outra história, é a parte prática, né? Mas esta é a forma que você tem de dar o perdão, digamos assim, né? De perdoar e de principalmente ser perdoada, para que você consiga seguir. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui. Como sair de uma relação abusiva, agressiva e sem empatia? Onde você escuta por anos que ter empatia é coisa de gente lesa. Ela colocou desse jeito. Autoestima no chão. Meu bem. É o seguinte, como sair desta relação, né? Em termos práticos, eu diria que você deveria buscar uma psicoterapia, que seria muito bom para você. E com relação à constelação, você pode entender se você atrai esse tipo de pessoa, se você está sendo leal a alguma pessoa da sua família. O que foi que aconteceu? Quando você entende isso na constelação, você vai fazendo movimentações e o que acontece? Uma pessoa que lhe trata de forma abusiva há muito tempo, é desafiador que essa pessoa vá mudar se ela não quiser mudar, né? É desafiador. Então, assim, eu não sei exatamente o tipo de abuso e até onde vai, mas é até perigoso para você se manter neste local. Então, você pode fazer uma constelação para você conseguir sair dessa relação de forma mais saudável, para que você não atraia mais outras pessoas dessa mesma forma, como eu estava falando da traição, se é essa a sua intenção. Então, assim, a constelação ela vai ajudar de todas as formas, se você quiser se manter, acha que é possível ou não. E tem mais a parte da empatia, né? Fala que ter empatia é coisa de gentileza. Infelizmente, é um outro requisito que essa pessoa acha de você. Eu não sei se você está me assistindo aqui, né? Mas se você está falando isso é porque você já sabe que essa pessoa está vendo de uma forma equivocada e ela realmente não tem empatia com você, né? Está provando que não tem. Então, assim, eu sugiro que você busque uma psicoterapia, faça uma constelação para dar mais alívio e não se mantenha nesse local que você está se você estiver correndo um perigo, né? Um perigo de uma violência, um perigo de vida até. Que você não se mantenha. Seria a minha orientação para você. Uma outra pergunta aqui. Foram vários temas que a pessoa colocou e perguntou se tinha a ver com a constelação. Ela colocou a procrastinação, compulsão alimentar, ansiedade e autojulgamento. Tem a ver com constelação? Sim. A procrastinação, ela pode ter a ver com constelação, mas eu sempre falo,
Com relação à procrastinação, com relação à preguiça, primeiro se analisa. Vê se você está se utilizando o termo para realmente ficar deixando as coisas mais pra frente. Gente, uma pessoa procrastinadora, ela tem tanto problema na vida dela, às vezes ela nem sabe que está sendo procrastinadora em outros aspectos. Acha que está sendo só em formas práticas de resolver coisas. Mas, então, busca saber se ela está procrastinando mesmo, se é algo que é muito forte para ela ou não. E aí a gente pode fazer uma constelação assim para poder entender de onde vem isso, sabe? De onde vem essa angústia, se a pessoa realmente sente que é desta forma. A compulsão alimentar, sim, como eu falei com relação à obesidade, é bem parecido, mas pode ser ainda mais sério, porque é um sintoma, né, de compulsão alimentar, uma falta. Geralmente é uma falta. Quando você quer comer muito, é uma falta de algo. Um amor interrompido pode ter acontecido ali quando era bebezinha. E aí, enfim, tem vários fatores. Pode ter a ver com constelação, sim. Ansiedade, com certeza, esses sintomas têm muito a ver. As pessoas tratam o sintoma na constelação. Ela vai tratar o sintoma que você está tendo. Eu fiz um trabalho muito lindo comigo. Foi feito um trabalho muito lindo com relação a isso. E eu sempre falo aqui dessa minha história. Eu tive uma semana de catarse. Eu passei uma semana fazendo liberações com relação a isso. E eu me tornei uma outra pessoa. Foi na época da minha formação que aconteceu. A minha primeira formação em constelação familiar. Foi muito forte, eu busquei auxílio, porque outra coisa que eu falo muito aqui, você não precisa passar por nada sozinho. Então, você está em sofrimento, busque ajuda de outras pessoas, de um constelador, de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, quem seja para lhe ajudar. E o autojulgamento também, mas o autojulgamento também, isso que eu falo, busca primeiro se analisar e tenta saber por que você se julga tanto. A constelação, ela não fala de julgamentos, então a gente pode constelar, sim. Mas por que você se julga tanto? Vê se tem uma crença aí. Alguns temas eu sempre falo para que as pessoas busquem uma psicoterapia, porque é bem interessante que ela busque antes de qualquer outra coisa, porque vai ajudar bastante. Então, gente, tem mais acho que uma vida financeira estagnada, o que pode ser? Nossa, podem ser diversas coisas. Primeira forma de você olhar para o dinheiro. Se você honra com seus pagamentos, você fala, minha vida financeira está estagnada, e você não honra com seus pagamentos, então qual é a energia que você está botando ali, né? A relação que você tem com seu pai, a relação que você tem com a sua mãe, a relação com a mãe, a relação de prosperidade e sucesso, a relação com o pai, a relação do dinheiro, de você ir para a vida. Então, qual a relação que você está tendo com sua mãe e com seu pai? A forma que você olha para eles é a forma que a vida olha para você. A forma que você olha para sua mãe é a forma que a vida olha para você. A forma que você lida com seu pai é a forma que você pode estar lidando com o dinheiro. Então, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui. Eu estou muito feliz. Respondi daqui que eu tinha colocado, acho que 20 perguntas, mais as perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Já faz mais de uma hora que a gente tá aqui. Parece que o tempo nem passou. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir colocando. Espero que tenha respondido para vocês todas as perguntas. Estou à disposição no link da bio. Tem muitas pessoas fazendo perguntas a mim. Se eu demorar um pouquinho é porque eu estou realmente ocupada. Ou nas caixinhas. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Foi muito bom estar com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu agradeço a presença de todos. Quero que todos tenham uma noite abençoada, um resto de semana abençoado. A gente se vê na próxima semana, na terça-feira ou na quinta-feira. Eu vou ver ainda qual dia. E no direct também, com certeza. Direct também pode mandar mensagem pra mim, respondo assim que eu puder. E é isso, gente. Muito obrigada pelos depoimentos, pelas perguntas. Estou muito feliz. Vou deixar a live aqui gravada. E vocês coloquem lá um recadinho, tá, gente? Esse é o equilíbrio de troca que eu quero, só isso. Coloquem lá um recadinho pra que eu possa fazer mais outras lives. Se vocês quiserem colocar sugestões de tema também lá na live que eu vou... na publicação que eu vou fazer agora da live. Fiquem à vontade. Então é isso, gente. Boa noite. Tenho uma energia muito boa pra vocês. Estou mandando pra aí, emanando pra vocês. Então, ai, que bom, Janine, que você amou a live. Que linda. Um beijo pra você. Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima semana. Aqui na live, mas no Instagram toda hora. Beijo.